Vamos falar de evolução cognitiva da sociedade do ponto de vista de racionalidade científica. Afinal, é muito difícil e não tem como nós propormos uma verdadeira medicina baseada em evidências se a nossa sociedade não é baseada em evidências. Então, o caminho dessas discussões de literamento científico da sociedade é exatamente tentar fazer com que nessas oportunidades, até mesmo nessas oportunidades de controvérsias, a gente aproveite isso para transmitir o que é a racionalidade de um pensamento que dá suporte ao processo de decisão. Em primeiro lugar, a gente tem que evitar a polarização. A gente está num momento de polarização. As discussões relacionadas a essa pandemia, por exemplo, elas têm sido muito polarizadas e chegam a ser discussões tão polarizadas que se tornam bobas. As pessoas ficam com uma espécie de evidenciomania, comparando o número de artigos em prol de uma ideia com o outro lado também lançando os artigos em prol de sua ideia. Essa polarização não promove uma evolução cognitiva da sociedade no sentido do literamento científico. Então nós, que supostamente estaríamos falando a favor de uma racionalidade, precisamos evitar esse processo de polarização. Em primeiro lugar, se a gente está falando em comunicação de ciência, a gente precisa definir o que é comunicar ciência. Antes de o que, qual o propósito? O propósito é criar ou desenvolver uma sociedade verdadeiramente baseada no racional científico. Né? Mas o que é exatamente comunicar ciência? Em primeiro lugar, para comunicação, nós precisamos nos colocar no lugar do outro. Né? Se eu quero comunicar, eu tenho que criar confiança. E assim eu vou comunicar e até mesmo influenciar o ambiente à minha volta em relação às minhas ideias. Então, em primeiro lugar, a gente tem que procurar entender por que aquela pessoa está com uma linha de pensamento que nos parece fugir da racionalidade, do processo de tomada de decisão. Esse entendimento é importante até mesmo para a gente evoluir o nosso raciocínio, porque muitas vezes o argumento daquela pessoa que parece fugir à racionalidade, embora do ponto de vista pragmático esteja indo por um caminho inadequado, ou não pelo melhor caminho, ele pode ter algum tipo de racional. Então, qual é o racional do outro? Nós aprendemos com o racional do outro. O racional do outro, quando está discordando da gente, nos ajuda a organizar melhor o nosso pensamento, criando estruturas mais claras de pensamento que a gente possa comunicar, porque a gente percebe exatamente qual é o equívoco do outro. Então nós precisamos nos colocar no lugar e não polarizar, mas procurar fazer com que a gente cresça junto nesse processo de evolução de uma sociedade. É muito pouco, é quase mesquinho discutir um remédio. É muito pessoal discutir um remédio quase que prescrito por algumas pessoas e condenar essa atitude como uma atitude do mal, enquanto eu estou defendendo o bem. Isso é maniqueísmo científico, que não é o que a gente deseja. A propósito, eu tenho me policiado para evitar o termo defesa da ciência, porque a ciência não está em guerra e, portanto, não precisamos a defender. O que nós precisamos é explicar do que se trata o pensamento científico, ou seja, promover um literamento ou uma alfabetização científica da sociedade. E é muito importante a gente entender que a alfabetização científica não é transmissão de conhecimento. Não falta conhecimento. Há muitas pessoas que estão optando por um caminho que nos parece irracional. Os terraplanistas, por exemplo, eles não são ignorantes. Quando você observa os terraplanistas ou os indivíduos que fazem parte dos grupos anti-vacina, essas pessoas são pessoas
que têm um nível educacional bom, eles têm argumentos. Essas pessoas não são pessoas ignorantes, não é pela ignorância que eles estão indo por esse caminho. Na realidade, é um processo muito mais da forma do pensamento do que da ausência de informações. E a gente tem que, portanto, entender que literamento científico não é transmissão de conhecimento, mas sim discussão do como pensar sendo influenciado pelo racional científico. O que é o pensar científico? E aí eu proponho a gente abandonar essa ideia de defesa da ciência como nós estivéssemos em guerra. E eu vou além. Eu proponho, inclusive, que a gente abandone a ideia do mundo científico versus um mundo não científico. Na realidade, existe um único mundo e esse mundo idealmente deve ser racional. E muitas vezes, em algumas situações, a racionalidade está na crença. Em outras situações, a racionalidade está no ceticismo ou no pensamento científico. Muitas vezes é racional, está na crença. Eu acredito que eu vou conseguir fazer um bom artigo. Se eu acredito que eu vou fazer um bom artigo, vou me dedicar mais e vou terminar o meu artigo, talvez de uma maneira com melhores resultados do que se eu fosse um cético em relação a mim mesmo. Observe que o paradigma da crença, portanto, é importante e se justifica em situações coletivas, até mesmo religiosas e em situações em que nós precisamos, às vezes, acreditar em algumas coisas, acreditar nos nossos próprios talismãs para que a gente vá em frente. O ruim é quando esse talismã é banalizado ou é transformado num mero comprimido fantasioso. Os bons talismãs são os talismãs quando a gente acredita na gente mesmo ou alguma coisa que nos traga a um processo até mesmo de espiritualização, seja lá o que significar essa palavra espiritualização. Portanto, o racional não é só o científico. O racional é a gente saber como pensar em diferentes situações. A propósito, medicina vem do latim medere, que é escolher o melhor caminho. Então a gente tem que utilizar a racionalidade para escolher o melhor caminho e a base da racionalidade é reconhecer a nossa incerteza quando ela existe. E ela existe na maioria das vezes. Portanto, ciência não é eu sei. Ciência é a valorização da incerteza e a opção pelo caminho menos incerto e não o caminho mais certo. Então, o discurso do literamento científico tem que conter um certo grau de se colocar na fala do outro e também tem que conter humildade. Racionalidade, muitas vezes, portanto, aceita e cabe, como eu exemplifiquei, o paradigma da crença. E muitas vezes, principalmente quando a gente está falando de eficácia, de drogas ou coisas assim, deve seguir o paradigma do ceticismo, ou seja, o paradigma científico. Então, o que a gente não deve dividir o mundo entre o científico do bem e o anticientífico do mal. Na realidade, o mundo do bem é o mundo do racional. E dentro da racionalidade cabe diferentes formas de pensamento, desde que elas sejam usadas no lugar certo e na hora certa. Racionalidade é a proposta do verdadeiro literamento científico. Portanto, a gente tem que começar a discutir quando a gente observa situações até caricaturais ou não, situações do cotidiano, mais falando do geral do que falar do específico. E claro que essa discussão aqui está também motivada pelos temas recorrentes nessa pandemia e que levam a forte polarização, como, por exemplo, o tema dos kits de tratamento precoce sem evidências científicas, cloroquina, ivermectina, azitromicina e outras coisas que eu não entendo muito bem disso para poder falar, nem quero entender. No entanto, é muito importante a gente entender que se isso nos provocou uma reflexão, essa reflexão não deve ser devolvida a respeito disso, porque isso é muito pequeno, é uma árvore. Vamos falar da floresta,
É muito pouco falar de hidroxicloroquina. Esse assunto já devia ter desaparecido. Na realidade, a gente tem que falar do todo. O que está por trás desse processo? Que é um processo que leva a equívocos de pensamento e que leva também a polarizações indesejadas, e as polarizações não nos aproximam e nós precisamos nos aproximar para conseguir fazer com que esse mundo evolua para um mundo mais racional. E dentro da racionalidade, é claro que está também o paradigma científico como uma das principais coisas. Então não é conhecimento, é conversar sobre o que é o racional. E eu vou utilizar exatamente esse exemplo nesse vídeo, da questão dos tratamentos fantasiosos da pandemia, para exemplificar por que esse não parece ser o melhor caminho. A gente não é muito jogando evidências que a gente convence as pessoas, ou influencia, digamos assim, as pessoas. A guerra de evidências não é convincente. Na realidade, a mente humana ela não é muito convencida por evidências. Né? Embora eu não estou dizendo que não está na evidência o norte do conhecimento científico. O conhecimento científico vem do empirismo, dos dados empíricos, ou seja, experimentais, ok? Então vem disso, ok? Então eu crio os conceitos científicos a partir das evidências, ok? Mas para influenciar alguém em relação à tomada de decisão baseada em ciência, não é só ou apenas jogando as evidências, ou numa guerra de evidências, ou numa evidenciomania. Porque eu apresento as evidências e os outros também me apresentam evidências. É o que tem acontecido. Existem 80 trabalhos positivos a favor da cloroquina, do antimalárico. Existem 4 ou 5 trabalhos negativos a favor do antimalárico. A questão não está no número, está na qualidade. Esses negativos são os ensaios clínicos randomizados de razoável qualidade metodológica em termos de prova do conceito, adequada, diferente dos estudos observacionais. Mas não pode ser só em apresentar evidências e dizer que as melhores evidências são evidências dos ensaios clínicos que a gente consegue convencer. O que a gente tem que entender, se colocando no lugar do outro, é que é compreensível um racional. Eu tenho um paciente grave, eu quero fazer o bem a esse paciente e eu desejo prescrever algo, mesmo que eu não saiba se é benéfico, porque se for benéfico eu estou oferecendo. E eu não gostaria de saber lá no futuro que eu deixei de oferecer ao meu paciente que morreu uma droga que viria a ser comprovadamente benéfica. Veja que esse pensamento, e esse é o pensamento predominante e que justifica as atitudes sem evidências. Em primeiro lugar, é um pensamento bem intencionado. Em segundo lugar, ele tem alguma lógica. Ele não é totalmente lógico. Então percebam que eu estou me colocando no lugar dos indivíduos que defendem esse tipo de tratamento com base nesse racional. Ele é bem intencionado e equivocado do ponto de vista de racionalidade. Então eu vou explicar por que ele é equivocado. Não é só porque não tem evidência ou as evidências mostram errado. Eu vou explicar por que ele é equivocado. E a primeira questão é a questão probabilística. Medicina é a ciência da incerteza e a arte da probabilidade. Então, quando a gente prescreve algo, que a gente está prescrevendo é uma probabilidade. E já pensou se a nossa prescrição tiver uma probabilidade maior de uma consequência desejada do que uma consequência positiva? Okay? Então, eu não posso ter só receio de não prescrever algo que depois viria a ser benéfico. Eu tenho que ter o receio também de prescrever algo que tem maior probabilidade de malefício do que benefício. Então a gente precisa entender o que está por trás da probabilidade de benefício. Quando a gente prescreve um tratamento, em primeiro lugar, um tratamento benéfico, não é garantia de que ele seja benéfico. Eu costumo utilizar uma frase que diz assim: os tratamentos comprovadamente benéficos são raramente benéficos. Ok? Por quê? Os tratamentos comprovadamente benéficos, principalmente quando a gente está tentando
modificar o prognóstico de indivíduos, mortalidade, coisas desse tipo, eles são probabilísticos. Você está apenas reduzindo a probabilidade do desfecho indesejado. Você não está garantindo que o desfecho desejado não vai existir. Então existe, por exemplo, o NNT. Eu preciso tratar muitos pacientes para um se beneficiar. Sempre a probabilidade de se beneficiar é menor do que a probabilidade de beneficiar. Se o NNT for maior do que 2, e a maioria dos NNTs são maiores do que 2, a probabilidade de beneficiar é menor do que a probabilidade de não beneficiar. E olhe que eu estou falando dos tratamentos comprovadamente benéficos. Eles são meras ofertas probabilísticas. E os NNTs não são de 3. Normalmente são de 30, 40, 50 ou coisas desse tipo. Ok? Muito bem. Imagine, então, se eu estiver oferecendo um tratamento que não é comprovadamente benéfico. Essa probabilidade, que já é pequena, do paciente receber um verdadeiro benefício é multiplicado pela probabilidade do tratamento ser verdadeiramente benéfico. Então se torna uma probabilidade condicional e cai mais ainda. Essa probabilidade fica tão pequena que ela passa a ser superada pelo paradigma das consequências não intencionais. Ou seja, eu estou investindo em uma intenção, um benefício, digamos, redução de mortalidade. Esse benefício é muito pequeno porque eu estou multiplicando uma probabilidade conceitual de existir benefício, que é ínfima, principalmente em relação a essas drogas, por uma probabilidade individual do paciente receber esse benefício, que já não é tão grande, então fica muito pequena. E isso aí vai ser confrontado com a probabilidade de alguma das múltiplas consequências não intencionais acontecerem. As consequências não intencionais, elas tendem a prevalecer porque elas são muitas. Então, se você tenta muitas vezes, você tem uma maior probabilidade do que apenas uma tentativa de reduzir uma coisa que é mortalidade. Quais são essas consequências não intencionais? Imprevisíveis. Isso está dentro do paradigma das consequências não intencionais. São aquelas que a gente nem imagina. É coisas como o efeito borboleta. Eu mexo isso aqui, eu não sei o que é que vai dar lá. São consequências de efeitos adversos? Pode ser, pode nem ser isso. Podem ser consequências sociais, consequências econômicas, consequências psicológicas, tantas coisas que a gente nem imagina. Portanto, quando a gente não tem uma confirmação conceitual de uma propriedade benéfica cientificamente comprovada, isso vai ser multiplicado, essa probabilidade baixa, por uma probabilidade individual que já não é tão alta e você perde das consequências não intencionais. Esse é o racional. O segundo racional que é preciso explicar nessa situação pandêmica, e a gente demonstrou recentemente no nosso trabalho publicado na Evidence, o que a gente chamou do efeito pandemia, que é uma prevalência de médicos querendo prescrever, por exemplo, hidroxicloroquina muito maior do que as outras fantasias que não dizem respeito à pandemia, é o efeito pandemia, ou seja, a ideia de que um doente que vem de uma pandemia, ele é um doente que precisa de mais ajuda, mais desespero, um ato mais heróico, digamos assim, do que um doente que não vem de uma pandemia. A gente confunde, o efeito pandemia é confundir o paciente que ficou doente devido a uma pandemia com a própria pandemia. A pandemia é algo que aumenta a probabilidade do indivíduo ficar doente, mas uma vez ele ficando doente, ele é um indivíduo doente. Ele é um indivíduo doente igual ao indivíduo do leito ao lado, que tem um câncer grave, ou o indivíduo do outro leito, que tem uma insuficiência cardíaca avançada. E a gente não sai fazendo hidroxicloroquinas nesses outros indivíduos, normalmente. Então não há racional para fazer hidroxicloroquina no indivíduo que ficou doente devido à pandemia. A pandemia é um problema muito sério e intervenções pandêmicas na pandemia como um todo trazem sim efeitos exponenciais e muitas vezes de plausibilidade extrema. O indivíduo que ficou doente devido à pandemia é um indivíduo e é o paradigma clínico como a gente conhece. Então não confundir o paciente com Covid-19 com a pandemia de Covid-19. O paciente de Covid-19
não deve ter um raciocínio, a gente não deve ter um raciocínio a respeito dele, diferente do paciente com sepse bacteriana. O paciente de Covid-19 merece a sua racionalidade, tanto quanto o paciente de sepse bacteriana. A propósito, essa conversa não é em prol da ciência, é em prol da sociedade e dos pacientes. E o último ponto de racionalidade que a gente tem que explicar para promover um literamento científico dessa nossa sociedade é o ônus da prova. Existe claramente nesse tipo de discussão uma inversão do ônus da prova, que é o quê? Eu acredito que a hidroxicloroquina funciona e eu vou esperar que alguém me prove que não funciona. Não é assim a racionalidade da criação dos conceitos no mundo moderno. A racionalidade é: eu não sei até que me prove que existe. Ou seja, o ônus da prova está na existência. Então, se eu estou falando de tratamento, o ônus da prova está na eficácia do tratamento. O ônus da prova não está na ineficácia. A inversão do ônus da prova faz com que os indivíduos proponham que se prove ineficácia para não usar. A lógica do pensamento é provar eficácia para usar. Quando a gente inverte o ônus da prova, a gente assume, na realidade, uma tarefa impossível, que é provar que algo não existe. Em filosofia da ciência, não se prova que algo não existe. Você não consegue provar que existe. Então, aqueles que criticam, inclusive, os bons estudos, dizendo que eles não são suficientes para provar que não existe, estão invertendo o ônus da prova. Mas não são só esses que fazem isso. Quem está aqui do lado da ciência também faz isso, na medida em que começa a citar trabalhos negativos como se eles fossem prova de que hidroxicloroquina não funciona. Na verdade, eu me interesso até pouco por esses ensaios clínicos, porque eles não são novidade. Eu já estava com a hipótese nula que hidroxicloroquina não funciona, e um trabalho desse só viria a complementar o nosso pensamento se ele fosse positivo. Negativo, ele simplesmente mantém o meu status de pensamento. Não é exatamente uma novidade. E o problema é que, quando positivo, esses trabalhos têm baixo valor preditivo positivo. Então é até questionável a existência no ecossistema científico de tantos trabalhos tentando testar essas hipóteses de baixa probabilidade a priori. Então, os de lá que defendem tratamentos fantasiosos começam invertendo o ônus da prova, querendo que se prove que não funciona. E os de cá também querem afirmar e trazer evidências que sugerem que não funciona, ou que sugerem que tem efeito colateral. Não é assim. Um amigo meu perguntou: Luiz, você recomenda não usar essas medicações? Eu disse: não, a frase está um pouquinho equivocada. Eu não recomendo usar. Okay? Então não precisamos sair em guerra querendo provar que A, B ou C não serve. O que a gente precisa é ter uma serenidade que faz parte da racionalidade humana e adotar condutas com base em provas de conceito científicas, sabendo que isso não basta. A individualização e um raciocínio que utiliza a evidência não é a mesma coisa que copiar a evidência. Portanto, em resumo, não precisa polarizar. Polarização é algo anticientífico. E eu termino com uma última ideia. O maior inimigo da ciência não é a anticiência. O maior inimigo da ciência é o dogmatismo científico. Quando nós, supostos defensores da ciência, sem perceber, nos tornamos dogmáticos e religiosos.